Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Monado, sou nômade e esse aqui é o terceiro vídeo de uma série especial que eu estou fazendo. E na verdade esse terceiro vídeo vai explicar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui na Indonésia atualmente, como que eu vivo e como que é meu estilo de vida de trabalhar remotamente, enfim, poder estar geograficamente onde eu quiser. Então assim, antes de continuar esse vídeo, se você não assistiu os dois primeiros vídeos, então corre lá e assiste o primeiro vídeo que explica a minha primeira experiência internacional quando eu morei em Londres. Depois o segundo vídeo que foi o meu sabático, que eu explico um pouquinho de como eu organizei, por que eu fiz o sabático. E agora, enfim, se você já assistiu esses dois vídeos, então vamos falar desse tema então que todo mundo quer saber. Na verdade foi o mais votado, que todo mundo na verdade tem mais curiosidade, né, para entender um pouquinho da minha vida atual. Então, gente, vamos só fazer assim uma recapitulação, né? Vocês lembram que eu fiz o meu sabático e, enfim, então imagina que eu terminei o meu sabático e daí eu voltei pro Brasil. Então, daí que a gente pode começar esse vídeo e essa história, né? Então, o que aconteceu, gente? Óbvio que eu fiquei 1 ano e meio quase que viajando, eu morei como uma pessoa local em 4 continentes diferentes, enfim. São muitas experiências, muitas coisas que acontecem que é muito até difícil de absorver, a intensidade de informação é muito grande, né? E o que acontece, na verdade? Quando você volta, fica justamente todas as lições, tudo que você aprende, né? E assim, o que eu vou explicar pra vocês hoje, óbvio que tiveram várias experiências e várias lições interessantes, mas aqui na verdade fez eu mudar o meu estilo de vida foi um pouco do contato que eu tive com vários estilos de vida em vários países diferentes. Por quê? Eu comecei a perceber que as pessoas, elas no geral, na maioria, né, dos países que eu passei, as pessoas encaram o trabalho de uma forma diferente do que, né, eu considerava no Brasil ou que a maioria dos brasileiros consideram, né? Então, por isso que, na verdade, eu comecei a cogitar e eu comecei a perceber que outros estilos de vida eram possíveis, principalmente depois de viajar e viver, né, de forma diferente em tantos lugares, você começa a perceber isso, né? E pra mim foi a coisa mais, assim, não diria impressionante, mas a coisa mais diferente mesmo, que é a forma como as pessoas encaram o trabalho, né? E assim, gente, isso é uma percepção minha, é uma referência do que eu tenho da minha vida e da minha história, né, relacionada ao trabalho. Então pode ser que você tenha uma outra opinião, enfim, outras referências de trabalho. Mas o que eu percebi depois que eu fiz o sabático foi que, no geral, né, o estilo de trabalho que eu tinha era um trabalho que fazia eu viver em torno do trabalho, ou seja, eu vivia para trabalhar, né? E depois de viajar ao mundo, você percebe que as pessoas elas não têm esse apego ao trabalho, né? Como a gente, no caso, eu tinha no Brasil e como talvez a maioria das pessoas tenham. Óbvio, gente, que tem muitas questões envolvidas, que envolve política, envolve coisas econômicas, que não são tão fáceis de se explicar, né? Então, assim, o brasileiro, por toda essa questão que a gente conhece, ele tenta, como que eu posso falar? Contrabalancear tudo que, por exemplo, o governo não consegue dar de serviços ou não consegue entregar, né, como uma vida satisfatória em termos de serviços, ele compensa isso no trabalho, ele compensa isso no status, então ele precisa sempre mostrar para as pessoas que ele tem um trabalho bom, que ele é uma pessoa que ganhou na vida e que ele tem muitas coisas. Infelizmente o brasileiro é muito apegado nisso, né? O brasileiro é muito apegado em status, o brasileiro é muito apegado em coisas, né? E ter que mostrar isso, porque mostrar isso para as pessoas é o seu certificado de felicidade, basicamente. É mostrar que você tem segurança na vida, que você tem felicidade, que você tem estabilidade financeira, né? Aí, gente, como eu falei, tá? Muitas questões envolvidas por trás do que é a cultura brasileira, de tudo que já aconteceu com a cultura e a economia brasileira. Só que depois de você viajar ao mundo, você percebe que, tipo, opa, as pessoas estão vivendo de forma diferente, elas não têm esse apego ao trabalho, elas não enxergam o trabalho como a sua única opção de ser feliz, a única opção de você viver, né? E foi basicamente isso, gente. Então isso que foi a grande chavinha, né, o que fez a mudança no caso, né, de mudar a forma de pensar, principalmente depois do meu sabático e vivendo em países diferentes, né? É de você mudar a sua percepção com relação ao trabalho, que você não precisa dar a sua vida para você
viver satisfatoriamente, né? Você não precisa se matar de trabalhar, você não precisa se entregar ao trabalho, né, para ser feliz. Então, basicamente, esse foi o pano de fundo que fez com que eu percebesse que, enfim, gente, eu sou nova, eu não tenho dívidas, eu não tenho filhos, então, por que eu não poderia também ter um estilo de vida desse tipo, né? Que não fosse tão apegado ao trabalho, que não fosse, né, essa coisa como a gente tem de projetar no trabalho a felicidade porque ele te garante uma certa estabilidade financeira. Porque, na verdade, gente, praticamente o mundo inteiro, né, a maioria das pessoas não tem esse pensamento, né? Então essa foi a grande mudança, gente. Então, se você também tá nesse movimento aí, nessa vibe de que, gente, talvez trabalhar não vai levar a lugar nenhum, ou vai levar num lugar totalmente que você já prevê e já sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida de agora até, enfim, a você morrer. Então, pense um pouco, né, e tente mudar a sua forma de pensar, né, porque é muito da percepção que a gente tem, tá? Então, assim, não é algo que você muda do dia pra noite. E não é algo que você consegue absorver ou que você consegue começar a aplicar na sua vida, praticar de uma forma, assim, automática, entendeu? Então, são muitas questões que aos poucos você vai percebendo, né? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu voltei do sabático, eu não queria ter nada físico, entendeu? Eu não queria me comprometer, não queria comprar um carro, não queria ter uma casa. Porque justamente a experiência do sabático fez eu perceber que isso não me traz felicidade, isso não vai me garantir ter a vida que eu quero, ou não vai garantir que eu tenha um estilo de vida que me satisfaça, entendeu? Então foi aí que eu comecei a me organizar e a entender que, por exemplo, existem diversas formas de se trabalhar. Eu não precisaria necessariamente voltar para o mundo corporativo como eu já estava trabalhando, né, antes do sabático, há mais quase 15 anos. Então, eu gostaria de ter um outro pensamento, né? Eu gostaria de mudar isso. Então, foi o que eu fiz e comecei a me organizar. E como eu falei, gente, não é do dia para a noite. Então, você precisa, primeiro, a sua mente, você se acostumar com a ideia. Enfim, você precisa começar a entender o que são as suas prioridades, por que você está fazendo isso, que mudanças são necessárias, e aí você vai encaixando as coisas e vai encaixando a forma de você conseguir, né, montar o que seria o seu trabalho, né? Então, assim, eu pensei quais são as coisas que eu domino, que temas que eu domino que eu poderia, na verdade, abordar como forma de trabalho. Então, óbvio que a minha profissão, né, marketing, e aí, o outro tema que eu domino muito são viagens, né? Enfim, tudo que a viagem representa, enfim, toda essa transformação. Então eu juntei esses dois mundos e foi daí que saiu o Soul Nomad, gente. Então o Soul Nomad, ele veio, né, com essa abordagem, né, de mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de você se apropriar das suas decisões e não deixar a vida no automático, que era o que estava basicamente acontecendo, né, antes, quando eu estava no mundo corporativo, que você vive dia após dia sem pensar. Basicamente, você não toma decisão, né? Você vai vivendo, vai com uma onda, vai levando. Quando vê, você tá quase 10 anos no mesmo lugar e basicamente é isso. A sua vida se resumiu a isso, né? E aí que você começa a repensar algumas coisas. Então, basicamente, esse foi o panorama para eu criar o Soul Nomad, né? E é o que ele representa. Soul Nomad, né, gente? É para todo mundo aí conseguir libertar da mente, né? Todos esses, como que eu posso falar, todas essas marcas e todas essas, esse controle que a gente tem, que a gente deixa os outros terem sobre a nossa vida, né? Então, é uma forma da gente se reapropriar das nossas decisões. Então, é isso que eu falo bastante no Soul Nomad e é por isso que eu criei o Soul Nomad. E aí eu juntei as duas coisas, né? E eu comecei a viajar no Brasil, então eu já estava de volta para o Brasil depois do meu sabático, e eu já tinha uma viagem marcada para o Jalapão com uma amiga. E daí o que aconteceu? Eu conversando com ela, me deu um clique e eu falei, gente, por que eu não posso oferecer, né, de forma profissional toda essa entrega de exposição em mídias sociais e também assessoria de marketing, que é o que eu faço. E aí que foi que eu comecei a conversar com as empresas. E o Jalapão não deu certo, porque a gente ia viajar, na semana que vem, e a gente apresentou, fez toda a proposta pra eles, assim, alguns dias antes. Só que eles foram comentando, um vai comentando uma coisa, outra empresa vai comentando outra, e você vai entendendo um pouco da dinâmica do mercado. E aí, no mesmo ano, gente, assim, foi uma coisa muito natural.
eu tinha ido para 4 chapadas brasileiras, trabalhando dessa forma, entregando a exposição, entregando publicidade para as empresas que eu estava trabalhando e assessoria de marketing junto. Então eu fiz as 4 principais chapadas do Brasil no mesmo ano, que foi, a primeira foi Mesas, depois Diamantina, depois Veadeiros e Guimarães. E aí quando eu vi, o Sou Nômade já tinha tomado forma e eu já estava começando a trabalhar, já estava fazendo girar ali o conteúdo de forma profissional. E aí então que eu pensei, ok, então agora eu criei a estrutura de uma empresa, eu criei o que seria o meu serviço, e daí, isso foi o ano passado, daí eu vim para a Indonésia. Na verdade foi final de 2018 para 2019, bem na virada do ano. E daí eu vim para a Indonésia. E isso foi ano passado, tá? Que eu estava aqui na Indonésia, entre 2018 e 2019. E daí eu comecei a ter esse outro estilo de vida, de trabalhar remoto, distante, e criando conteúdo e viajando tudo ao mesmo tempo. E sem contar que assim, uma coisa que me motiva muito também, essa flexibilidade de eu poder dominar os meus horários e as minhas próprias decisões com relação a tudo na minha vida, é que eu posso me dedicar ao meu trabalho voluntário que eu comentei pra vocês, que eu também sempre fiz, né, e no meu sabático eu também fazia. Então isso, de certa forma, também acaba tomando bastante tempo do meu dia a dia, né? Então eu equilibro tudo isso, né, e consigo, na verdade, ter e criar o estilo de vida que eu imaginei que hoje é o que eu busco, né, e o que me satisfaz. Então, basicamente foi assim que eu construí, né, esse estilo de vida e fui moldando as coisas conforme o que eu achava e o que eu pensava que faria sentido, né, pro todo aí, pro estilo de vida que eu buscava, né. Então assim, gente, é importante que você também, se você tá nesse momento aí de você quer buscar, quer trabalhar remoto, mas não consegue entender exatamente como, porquê, enfim, primeira coisa é você entender quais são as suas prioridades, o que esse estilo de vida, por que esse estilo de vida ele iria satisfazer você? É porque você teria mais tempo, mas mais tempo para fazer o quê? Entendeu? Então, se você não tem essa resposta, muito difícil você vai conseguir entender qual que é esse estilo de vida que você quer construir. Mas eu posso te falar que assim, é possível e você pode desenhar a vida que você quer. Você só precisa realmente entender o que você quer e como planejar isso, né? E como eu falei, não é do dia pra noite, você precisa mudar algumas formas de se pensar, tudo, né? Então, é isso, o Sou Nômade criou desse momento, né? Foi criado nesse momento e a partir de então eu comecei a já viver fora do Brasil, viajando pra cima e pra baixo. Quando eu estava aqui na Ásia, de 2018 e 2019, eu viajei muito, muito mesmo, fui para vários lugares e depois também fui para outros lugares, daí eu fui para o Irã, daí também depois fui para a Europa, então foi o ano que eu viajei muito, que foi o ano passado. E aí mantendo aí essa dinâmica aí de viagem muito, muito pesada, né, bem intensa. Aí esse ano eu já tomei uma decisão de ficar um pouco mais light, né, só de eu estar fora do Brasil, só de eu estar fora da minha zona de conforto, eu já estou, na verdade, criando toda a atmosfera que eu gosto. Já estou criando todo o ambiente que pra mim já me satisfaz, né? Então, isso já é um passo importante. Você também saber qual é essa atmosfera, qual é esse meio ambiente que estimula você, que faz você sair da zona de conforto, que faz você se sentir vivo, que faz você querer acordar todo dia, entendeu? Então, isso pra mim já é bastante importante, né? É o que eu gosto e é o que me motiva, né? E aí juntar toda essa questão de conseguir trabalhar remoto, a parte de marketing, de assessoria de marketing, a parte de viagem e como eu junto tudo isso, ou às vezes faço separado também, não tem problema nenhum. E aí foi basicamente isso, né? Aos poucos construir, na verdade, esse estilo de vida, né? E aí muita gente agora me pergunta, tá, mas como que você planeja, quanto tempo você deseja ficar em cada lugar? Gente, na verdade é o seguinte, eu não tenho obrigação com nenhuma empresa, eu não tenho obrigações de estar em algum lugar ou de ir para um país. Então, basicamente, onde eu estou e onde eu vou viajar são decisões minhas. Então, eu tomo essas decisões e, em base a elas, aí sim, eu normalmente busco parceiros, busco oportunidades de negócio e desenvolvo projetos, né? Então, basicamente, são minhas decisões pessoais. Então, se eu estou hoje aqui na Indonésia, eu não tenho emprego, eu não tenho nenhum compromisso com nada aqui na Indonésia, né? Assim, eu não tenho uma empresa por trás. Eu estou aqui porque eu quero e porque o estilo de vida daqui me propicia a ter toda essa atmosfera que eu quero e tô
feliz, tô achando que tá bom pra mim, porque eu conheço e eu sei que é isso que nesse momento é o que eu quero, né? Então, de volta, é importante você saber o que você quer pra saber qual mundo você quer criar pra você, qual estilo de vida você quer criar pra você. Então, por isso que eu falo, né? As minhas viagens e onde eu estou agora são decisões pessoais, do meu gosto. E depois, os trabalhos, as coisas que acontecem, depois que eu decidi aonde eu quero ir, onde eu quero estar, aí sim eu começo a cavocar as coisas em base às minhas preferências, aos meus desejos, né? Então, basicamente é assim que eu decido, né? Ah, quanto tempo eu vou ficar? Quanto tempo... Depende, gente, não tem muito critério, são decisões pessoais. Então, se eu achar que, ok, já deu aqui, eu quero ir para outro lugar, eu tenho essa liberdade porque eu criei esse estilo de vida que eu posso ter essa liberdade, entendeu? Então, se eu quiser, posso passar um tempo no Brasil, se eu quiser, posso voltar, enfim. É um estilo de vida que propicia isso, né? E foi por isso que eu criei esse modelo, né? Esse estilo, né? Eu criei, na verdade, esse mundo, de certa forma, podemos dizer. Então eu tenho a liberdade, eu tenho as minhas decisões e as minhas preferências e eu posso decidir por isso, né? Eu não tenho, gente, nada me força, não sou obrigada a nada e eu posso estar, né? Óbvio que, né, ninguém é louco também, eu não quero estar uma semana aqui, na outra semana em outro lugar, enfim, até porque essa vida que eu tenho hoje, esse estilo de vida, me permite ter uma rotina e me permite priorizar coisas que são importantes para mim, né? Então, por exemplo, meu trabalho voluntário junto com o meu trabalho. Então, eu consigo ter um equilíbrio muito bom e bem legal, né? Então, basicamente, essa é a questão de planejamento. Uma outra questão importante também, por que a Indonésia, né? Muita gente me pergunta, mas por que a Indonésia? Gente, basicamente, assim, óbvio que eu gostaria de morar em vários lugares ao redor do mundo, né? Tipo a Inglaterra, tipo, que eu gosto muito, já morei lá. Austrália moraria também muito fácil, Nova Zelândia, só que são países muito caros. Então, assim, se eu fosse morar nesses países, eu teria que trabalhar muito mais para conseguir me manter lá. E eu não queria voltar de novo para estaca zero, entendeu? Para o outro estilo de vida que eu tinha anteriormente. Então, se eu não quero me matar de trabalhar, eu não quero estar num país que vai me exigir trabalhar demais, entendeu? Pelo custo de vida dele. Então, por isso que a Ásia é uma boa resposta, porque o custo de vida aqui é muito bom, muito favorável. E tem toda outra questão, né? Que a Ásia, os países em si são muito perto um do outro. Isso me ajuda na questão também de produzir conteúdo, de eu estar viajando. Facilita muito eu viajar entre os países aqui. É como se eu estivesse viajando entre o Brasil, por exemplo, né? O Brasil é muito grande, então viajar entre os estados é o que basicamente acontece aqui, mas é viajando entre países diferentes. Igual na Europa também, você pega um voo de 2 horas, você está num outro país. A mesma coisa aqui. A cidade que eu tô, 2 horas daqui eu tô em Singapura, 2 horas eu tô em Kuala Lumpur, e aí eu tenho conexões, eu posso estar também poucas horas nas Filipinas, na Tailândia, é tudo perto, né? Não é longe e as viagens são muito mais viáveis, então isso facilita também toda essa questão das viagens e de continuar produzindo conteúdo de forma profissional, né? Para várias empresas como eu faço. Então, por isso também que a Indonésia facilita, né? E por muitas outras questões também, né? Por poder ajudar aqui, por poder estar nesse trabalho voluntário que aqui tem grande necessidade, não tem muitas pessoas que ainda participam, então é uma forma também de poder ser de grande ajuda aqui nesse país, né? Então, por enquanto, essa é a decisão, né? De poder estar aqui e ajudar de uma forma mais longa, né? Daí por isso que eu voltei para a Indonésia esse ano, né? Então eu estava aqui o ano passado, eu passei 4, 5 meses aqui e daí depois eu voltei esse ano, eu voltei em fevereiro de 2020 e estou aqui até agora. E outra pergunta que me fazem também é com relação a como você lida com saudade, desapegar das coisas, de família e de tudo. Então, gente, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que sempre viajei muito, né? Quem viu meu primeiro vídeo viu que eu juntei dinheiro, né? Ralei pra caramba e fiz a minha primeira viagem quando eu tinha 21 para 22. Eu fiz 22 quando tava na viagem, né? Então 22. E eu sempre viajei muito, isso sempre me estimulou muito, né? Então, quem me conhece sabe que isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, entendeu? Então ninguém também
me julga por isso, e por isso que essas pessoas são minhas amigas, e por isso que essas pessoas também são minha família, né? Se não fosse também ia ficar difícil. Mas aí todo mundo, óbvio, que me apoia, a saudade também é grande, mas o que eu sinto mais falta são falta das pessoas mesmo, né? Dos lugares físicos, das coisas físicas, eu não tenho muita saudade. Eu tenho saudade das pessoas, por exemplo, de estar num lugar e eu lembro de alguém que ia gostar de estar aqui, sabe? Ah, tal pessoa ia amar comer isso, nossa, ela ia achar o máximo. Aí você sente saudade das pessoas, né? Mas nada que você estando por um período curto no Brasil também não intensifique tudo, né? Porque assim, presença é uma coisa que a gente se acostuma muito, né? Então eu já percebi isso. Então quando você vive num lugar, as pessoas se acostumam que você vai estar lá sempre. Então a vida fica meio no automático. Agora quando você está por um período curto, tudo fica mais intenso, as pessoas fazem questão da sua presença, né? Então é diferente, então tudo fica muito mais intenso, né? E óbvio que, né, a minha família, sempre que possível, a gente viaja juntos também, enfim, a gente tá sempre se falando. E, enfim, gente, assim, é algo que você precisa se acostumar, né? Se você nunca passou um tempo fora, acha que você não é capaz, tudo, utilize essa quarentena como teste, já que a gente tá todo mundo, né, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. Se você, né, consegue estar de boa falando com a sua família online e, né, assim, tá tudo certo, esse estilo de vida pra você seria ótimo. Então aproveita e faz esse teste, enfim. Ó, brincadeira essa parte, tá? Mas é um assunto que poderia durar horas, né? Aqui falar de todo esse estilo de vida, falar de como isso impulsiona a vida das pessoas ou não, tudo. Muitas pessoas olham pra mim como se eu fosse tipo, uau, você, tipo assim, sabe, superwoman, tipo, gente, tipo, não, né, tipo assim, é só um estilo de vida, como outras pessoas têm outros estilos de vida. Quantas pessoas, né, como as pessoas vivem, né, existem milhões de formas de se viver, né, e isso que é o mais bacana, quando você viaja e consegue enxergar toda essa dimensão e todas essas formas das pessoas encarar as coisas, você começa a ver que, né, talvez você estava vivendo ali numa bolha, talvez assim, a gente fica ali tão acostumado com aquilo que a gente acha que aquilo só é a verdade, que só existe aquele jeito de se viver. E não necessariamente, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês têm esse desejo, então, importante, primeiro de tudo, é você entender o que você quer, né? O que é importante pra você. Por que você quer esse estilo de vida? É pra ter mais tempo? Mas pra ter tempo pra fazer o quê, né? E aí você vai sabendo exatamente esse mundo, né? Então é você conseguir criar esse mundo que você deseja, né? E você ter essa liberdade, ter essa alma nômade de poder tomar as decisões que você quer e você ter controle das suas decisões. Então, basicamente é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado de toda essa série de 3 vídeos. Foi tudo feito com muito carinho. Eu tentei ser o mais resumido possível porque daria pra falar horas de todos esses assuntos. E se vocês têm dúvidas, enfim, tô aqui pra ajudar vocês também. Vou ficar muito contente de saber o que vocês acharam, tá bom? Beijo! Até!